Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. Se você caiu aqui de paraquedas ou já me acompanha, sabe que aqui no canal a gente tem muita dica valiosa sobre imigração para Portugal. Imigração de uma forma geral também. Mas nesse vídeo aqui eu quero trazer para vocês um resumão de como você pode imigrar para Portugal com mais tranquilidade, sabendo o que pode te aguardar. Toda imigração tem uma série de desafios. E esses desafios, para serem vencidos, requerem o quê? Planejamento. Esta é a palavra. Então, você não pode sair daí. Vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Antes de nós iniciarmos o vídeo, eu gostaria de te convidar a conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho e um pouco mais sobre a nossa comunidade, imigrar.org. Você vai encontrar informações de imigrantes para imigrantes. Você também vai encontrar muita informação de profissionais qualificados em diversas áreas, profissionais que sejam imigrantes, tá? Ou que pretendem imigrar, que tenham alguma correlação. Isso pode ser muito rico para você, porque assim a gente consegue tanto escutar você, quanto que você escute outras pessoas que também querem imigrar e são imigrantes, tá? Às vezes pode ser que quando você estiver assistindo esse vídeo tenha vagas abertas para você que quer ser colunista no blog. Se você não quer ser colunista, só consumir, vai ser super bem-vindo para a gente integrar essa comunidade. Também preciso te convidar a conhecer o nosso Instagram, tá bom? No nosso Instagram, toda semana a gente posta os últimos vistos que foram emitidos aqui pelo escritório e também dos nossos inscritos. Por quê? Para que você consiga entender quais são os prazos médios, né, de deferimento a partir do envio do pedido do visto, ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de planejamento imigratório, a primeira coisa que você vai precisar antes de sair é escolher o país. Então, você escolheu Portugal por algum motivo, imagina. Então, para adentrar em Portugal, você como brasileiro não precisa de visto para passear, ok? Você tem isenção Schengen não só para Portugal, mas para outros países também. Agora, se você pretende residir, você precisa de um visto de residência. Isso vai te auxiliar e muito na entrada ao país. Eu tenho vídeos aqui no canal explicando por que você não deve entrar como turista se você quer morar. Todos os entraves que você vai sofrer na sua vida, tá bom? Para morar, né, repense isso, não faça isso. Isso não é o ideal. Faça sempre com o visto mais adequado. Falando sobre visto especificamente, o visto aqui, ele tem um papel diferente, às vezes, de outros vistos que você talvez esteja ali acostumado. Existem vistos para alguns países que eles têm uma duração muito maior. E o visto para Portugal, o visto de residência, via de regra ele só tem 120 dias a duração do visto. A residência é que tem uma outra validade, que é uma outra coisa, a gente vai chegar lá. O primeiro passo, então, depois de escolher o país, é ver ali as regras e escolher o seu passaporte, tá? Hoje nós vamos falar só sobre Portugal, em breve, né? Talvez a gente traga aqui algum convidado para falar sobre outro país. Eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas mais especificamente só sobre Portugal é a minha especialidade. Então vamos lá. Se você tem o seu passaporte, agora você vai procurar o seu visto. Os vistos de residência, eles têm 120 dias. Então, quando você vai aplicar para o visto, você tem que escolher qual é a data inicial da validade dele. Então, você já tem um passaporte, já começou ali a pesquisar como pedir esse visto. A gente está falando sobre visto procura de trabalho. Tem vídeo aqui no canal com tutorial sobre isso, inclusive. Então, você escolheu ele e começou a se preparar. Ali, juntou os 3 salários mínimos portugueses na sua conta. Você juntou ali, você conseguiu preencher todos os formulários, já conseguiu uma série de documentos, já solicitou o seu PB4. Pronto, já começou a montar a sua pasta. Só que o que você precisa é ter um planejamento em relação a encaixar as datas, tá? Então, por exemplo, se você pretende viajar no dia X, o ideal é que você envie sua pasta com 90 dias de antecedência ao dia X. Não envie muito mais do que isso, porque eles podem resolver devolver o processo, tá? E também nem muito menos do que isso, por vários motivos eu vou explicar aqui. Então, você vai enviar os seus documentos com 90 dias de antecedência à sua intenção de ida. Você não precisa ter comprado passagem de ida e nem comprar a passagem de volta. O que eles exigem é a apresentação de uma reserva. Isso, por exemplo, aqui no escritório a gente tem uma agência de turismo que já faz para nós, tá? Então, pronto. Aí você vai ter os pré-requisitos, você vê no vídeo aqui de tutorial como funciona. Então, você começou a se planejar. Alguns documentos vai ter que deixar para emitir mais próximo ao envio do envelope. E esse seu envelope com todos os documentos ou a apresentação deles no consulado ou na VFS presencialmente, você vai deixar para fazer 90 dias antes da sua intenção de viagem. Então, você vai juntar tudo e preparou tudo. Todas as datas ali tem que estar batendo com isso. Se você tem termos de responsabilidade, aqui no canal também tem vídeo ensinando como faz. Você precisa que esse termo também esteja encaixado ali dentro daquela data que você pretende ir e assim sucessivamente. Se você também tem familiar, tem que encaixar isso de uma forma mais específica na hora de enviar. Toda a construção de tudo que você vai fazer tem que ser planejado
com essas datas. Então tá, aí você pediu. Aí eu não sei se já me acompanha ou se não acompanha, depois você vai ver. Os últimos vistos, eles têm saído principalmente aqui do escritório, pessoal. Sempre coloco lá de inscritos também, alguns saem assim com 20 dias, 40 dias. Isso vai depender de como você organizou a sua pasta e vai depender também um pouco de sorte, infelizmente. Alguns consulados, né, alguns agentes ali da própria VFS demoram um pouquinho mais para fazer alguma coisa. Por levas, um dia a gente vai falar só sobre isso, sobre a tramitação processual, mas acontece que às vezes isso atrasa um pouquinho. Pode demorar 40, 50, 60 dias, porque a gente tem que enviar com 90, esse é um primeiro motivo. Mas vamos supor que eles chegam com 20 e com 30 dias. Se o seu visto chegou com 30 dias, você não pode viajar assim que o seu visto chegou. Você deve viajar a partir da data inicial que vai estar ali, a data de vigência. Lembra, são 120 dias. Mas você também não é obrigado a entrar no primeiro dia. No primeiro dia. Você pode entrar um pouco depois. 10 dias depois, 20 dias depois, 30 dias depois, não tem problema. Eu só oriento que você não demore muito a entrar, principalmente se você tem a intenção de fazer a residência tradicional. A residência CPLP, às vezes, está dando um probleminha no sistema. Então, é bom não atrasar muito. Atrasar 80, 90 dias para entrar a partir da sua vigência. Senão você só vai ter 30 dias de validade de visto, a depender do ano, e você também pode ter dificuldades para conseguir um contrato de trabalho. Então, o visto de procura de trabalho, o fato gerador dele é o quê? Trabalho subordinado. Você precisa conseguir, então, um contrato de trabalho. Então, você deve, então, ficar com o seu visto na mão. Vamos supor que ele chegou com 30 dias. Você teria que aguardar 60 dias, no mínimo, e no máximo aí 120 dias para entrar, né? Você vai perder alguns dias da validade do visto, porque o que ele vale não é quando você entra, mas é o que vem ali, aquela data que você escolheu, 120 dias a partir daquela data, via de regra, tá, pessoal? E aí você, quando entrar em Portugal, entrou em terreno português, ali dentro daquela data, você precisaria conseguir um contrato de trabalho. Então, se você vai perseguir as vias tradicionais ou a residência CPLP, tem vídeo aqui no canal sobre isso, você vai ter que se organizar nesse sentido. Hoje a gente vai falar sobre as vias tradicionais. Então, você precisaria de um contrato de trabalho, você precisaria de NIF, você precisaria de NIS, bem provável que vai precisar de uma conta bancária para algumas finalidades, vai precisar do seu atestado de morada, um comprovante de residência, você vai precisar de um comprovante que você está recebendo salário na sua conta, dependendo da época, né, do seu agendamento, de quando você for se apresentar no agendamento, quando você conseguir o trabalho. Você vai precisar do seu NUS, o seu número de utente ou o seu PB4, e você vai precisar também dos seus antecedentes criminais. Eu oriento que você leve o da Polícia Federal também, e se você quiser baixar aquela permissão para que eles consultem o seu registro criminal, também acelera o processo e nós vamos te dar na hora. Você vai levar toda essa documentação, basicamente a mesma documentação que você apresentou no dia que você pediu visto, com as documentações complementares para Portugal. Então, você vai se apresentar, né, o oficial vai analisar seus documentos, se tiver tudo certinho aí, entre 30 e 90 dias, sua residência chegou, a sua autorização de residência. E ela é que vai ter uma validade de 2 anos, depois por mais 3 anos. E depois disso você pode pedir a definitiva, que ela vai ter a validade de 5 anos, e durante esse período pedir a sua nacionalidade portuguesa. Nesse período, a partir do momento que você conseguiu a residência, você já pode pedir o seu cartão cidadão. E a partir da residência também, você já pode fazer uma série de validações para outras finalidades. Como, por exemplo, eu pretendo fazer um concurso, estou vendo aqui que tem certame de tanto tempo. Eu pretendo ser caminhonista, então vou averbar minha carta, vou fazer o curso. Tudo isso você consegue a partir da sua residência. Um outro problemático que muitas vezes as pessoas deixam de dizer é que antes da residência, às vezes as portas vão ser fechadas para você, porque às vezes a própria empresa ela te exige a residência. Sabe aquela coisa assim, exige experiência do estagiário que nunca trabalhou, que nunca estagiou, quer dizer, é a mesma coisa, eu exijo residência para você trabalhar, mas você acabou de chegar e precisa do trabalho para conseguir residência, olha que loucura. Então por isso que a ERDA CPLP pode ser uma solução em determinado momento, mas isso vai de cada um, mais uma vez assistam os vídeos. De qualquer forma, mesmo que você passe por essas dificuldades no início, às vezes a dificuldade de abrir conta porque você não tem residência, dificuldade em conseguir determinado tipo de trabalho, mas a partir do momento que você conseguiu a sua residência, então as portas delas se abrem um pouco mais. Você já teria ali capacidade de fazer vários tipos de processos, inclusive de destacamento. O processo de destacamento, por exemplo, se você faz segurança social, eu poderia prestar serviço para outro país, morando nesse outro país que tem um tratado de bilateralidade com Portugal. São várias portas, várias oportunidades, como dizem aí, um leque de oportunidades que abre a partir da residência. Enquanto você não tem residência, você pode passar por muitas dificuldades. Então, o seu planejamento ele deve ser dessa forma. Então, primeiro você se planeja para conseguir o passaporte, o visto e depois, de fato, aonde você vai ficar, os transportes públicos, aonde ficam. Então, tudo isso você tem que ver. Eu sei que é difícil, que às vezes você vai para um lugar, depois vai para o outro, imigrante fica pulando de galho em galho, infelizmente. Mas essa organização, ela faz toda a diferença. Se você tiver o básico, estudar os mapas, estudar os locais, isso vai te ajudar e muito a chegar. E outra coisa, tem muita gente que fala assim, olha, mas eu não tenho dinheiro para aplicar o visto de procura de trabalho porque eu não tenho 3 salários mínimos guardados para poder comprovar. Hoje dá uns 14, 15 mil reais. Eu
não tenho. Então você não pode procurar trabalho. Você pode passar muitas dificuldades. Óbvio, pessoal, que no passado teve gente que foi com muito menos. Mas você vai arriscar a sua vida? Tem gente que faz isso e arrisca a vida da família ainda. Não, você precisa sim de um planejamento financeiro para tudo isso. A gente sempre fala também que é importante você ter alguém para te auxiliar. Alguém, um parente, uma pessoa especializada nessa área, em planejamento imigratório. Quanto à residência, né, essa dificuldade de ter, tem várias dicas, tanto em migrar.org quanto também aqui no canal, sobre como você pode dirimir a situação, livros de reclamação, o que você poderia fazer para encurtar algumas coisas, facilitar. Inclusive, pessoal, é possível abrir NIF, NIS e conta bancária por procuração antes de chegar em Portugal. Isso pode te ajudar e muito, se organizar, a se preparar para chegar e não ter surpresas. Esses documentos básicos vão te ajudar a conseguir um trabalho. Mesmo que te exijam a residência, existe ali no imigrar.org, igual eu disse, ali uns modelos de e-mail que você pode ponderar, né, com a pessoa que quer te contratar. Eu sei que é muita informação. O que eu te oriento a fazer é voltar esse vídeo algumas vezes e pausando, pegar ali as palavras-chave do que eu falei e jogar no canal. Aqui você vai ver outros vídeos explicando aquilo. O que é manifestação de interesse, o que é IFP, o que é PB4, o que sedã, o que é precisa ou não precisa de seguro viagem, o que é termo de responsabilidade. Tudo isso é muito importante. Mas basicamente de forma muito resumida, o que você precisa para estar legal em Portugal, né, e não ter nenhum tipo de dificuldade, laborar em ter a sua vida civil destravada. Primeiro passaporte, depois visto, depois residência, depois a residência. Você precisa, né, e junto com ela, do seu NIF, do NIS, número de utente e de um comprovativo de morada. Pronto. Depois disso, você não tem entrave nenhum. Inclusive, você tem a liberdade de sair e entrar do país sem problema nenhum. Por exemplo, se você tem uma residência que vale 2 anos, você pode ficar 6 vezes ininterruptos ou 8 intercalados fora de Portugal, sem perder residência. Depois você volta. Então, dentro de 2 anos. Quando você renovar em 3 anos, esse prazo vai ser dentro dos 3 anos. E assim sucessivamente. Eu sei que esse vídeo pode ter ficado um pouco longo, mas de forma resumida, é isso tudo que você precisa. E estudando esses conceitos básicos, então, visto, residência, NIF, NIS, conta bancária, estado de morada, você vai conseguir se planejar de uma forma muito melhor e às vezes até conseguir isso antes de chegar em Portugal, com exceção da residência. Todo o resto você consegue se planejar assim. Principalmente, veja se as suas reservas financeiras elas são condizentes à sua realidade, né? Se for o caso, busque o amparo com um profissional que tem experiência nessa área de planejamento imigratório, tá bom? No mais, agradeço por ter ficado até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever, né, e curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Até mais!